Bom dia a todos. Portanto, eu sou a Dória, eu venho do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e nesse Centro de Estudos Sociais eu estou integrada num projeto que se chama RebUnions, Rebuilding Union Power, que se encontra na confluência do que tem sido o meu trabalho ao longo dos últimos anos. Portanto, tenho-me dedicado sobretudo a um triângulo muito específico, o triângulo da precariedade, do sindicalismo e dos movimentos sociais. Portanto, hoje o que eu vos vou trazer é uma parte das minhas reflexões e dos nossos resultados no projeto. Eu vou falar de algumas coisas que já foram aqui referidas, mas só para contextualizar porque é que a precariedade foi tão importante, e claro que ainda continua a ser e será durante muito tempo, infelizmente, para o futuro do movimento sindical, mas também dos movimentos sociais. Há uma definição na literatura sobre a precariedade que a mim me apraz particularmente, que é do Robert Castell, que diz que a precariedade corresponde a uma zona híbrida da vida social entre o trabalho e não trabalho, segurança e assistência, integração e desfiliação. Portanto, assim uma coisa um bocado ambígua que ficamos ali um bocado perdidos no meio. Atualmente, o que é mais problemático acerca da precariedade, a meu ver, é o facto de ela se estar a tornar uma tendência absolutamente hegemónica e dominante nas nossas sociedades, nos nossos mercados de trabalho, tanto a nível do setor privado como do próprio Estado. Não esqueçamos que o Estado é um dos maiores empregadores precários no nosso país, apesar de estarem a ser feitos reiterados esforços para mudar um pouco esse panorama. Tanto o Robert Castell como um colega meu e vosso José Soeiro dizem algumas coisas interessantes, que a precariedade é sustentada por um conjunto de mecanismos de disciplinação da força de trabalho, tornam o vínculo inseguro e que também produzem uma invisibilidade da representação coletiva dos precários. E foi fundamentalmente isso que me tem interessado ao longo dos últimos anos. Portanto, o movimento tem sido de um reforço da flexibilidade na periferia do mercado de trabalho. Aquela periferia que está mais desprotegida, que tem condições de vida menos apreciáveis, são aqueles também que estão mais sujeitos à precarização. E outra ideia interessante que reiteradamente, mais uma vez, ouvimos na comunicação social e espalhados por algum tipo de literatura, é a típica falácia da precariedade, que é a precariedade como motor de crescimento e de criação de novos empregos. Isto é uma total mentira. Não só os novos empregos criados são precários, como há precarização daqueles que antes eram estáveis. Portanto, em termos de literatura sobre o tema, e isso o Renato já falou, já falaram os outros colegas que apresentaram anteriormente, a precariedade é, acima de tudo, um fenómeno bastante heterogéneo, que atinge várias camadas e grupos sociais que se têm disseminado por entre os poros do nosso sistema social. Caracteriza-se fundamentalmente, uma das primeiras coisas quando refletimos acerca da precariedade é a questão que já foi aqui referida até pelo colega anterior que apresentou os primeiros resultados do estudo, é a incerteza face ao futuro. Precariedade significa, em termos subjetivos, também objetivos obviamente, é a total incerteza face ao futuro. Portanto, isto é o elemento transversal, o caráter involuntário do emprego precário, porque aqueles que estudam as questões do trabalho certamente que ouvem falar da apologia dos modelos nórdicos, da flexi-segurança, mas é tão bom termos ainda empregos a part-time, é tão bom podermos escolher os nossos horários de trabalho. Quer dizer, é bom quando é voluntário, mas aqui o que acontece em Portugal fundamentalmente é o caráter involuntário do emprego precário. Portanto, este caráter involuntário e incerteza associados e também esses atributos derivam disso, os baixos rendimentos e a redução ou total eliminação dos direitos sociais dos trabalhadores. Isso é um aspecto muito problemático. Isto tendo em conta que o emprego precário acaba por definir identidades e modos de vida e influi diretamente sobre a cidadania e a identidade social, a constituição dessa identidade. Alguns autores que eu acho importante referir, que apesar de serem do início dos anos 2000, não deixam de ter relevância para analisar
a questão da precariedade. Por exemplo, temos o Serres Spougan, que nos fala dos diversos tipos de integração profissional. Ele diz que a precariedade deriva tanto da relação de trabalho como da relação com o emprego. Portanto, falando de precariedade, temos obrigatoriamente de falar de uma integração desqualificante. E no caso da COVAX, da Ilona Kovacs, situações de precariedade, continuidade e de flexibilidade precária transitória. E estes são os casos em que a precariedade se reveste um caráter problemático para o indivíduo que se insere nessa categoria. Fala-se também, quando falamos de precariedade, também esta surge associada às trajetórias em carrossel, portanto, cima, baixo, emprego, desemprego, tradição de empregos. A mobilidade social nunca é vertical, é sempre horizontal. Não há uma mobilidade social ascendente, só a transição para estados no mesmo plano. E isto o Diogo que refere que ao recomeçar permanente, estamos num ponto de partida e voltamos sempre a esse ponto de partida. Não há tipo uma sucessão de estádios que permitam uma evolução. A ausência de benefícios materiais, sociais ou simbólicos é uma das características também do emprego precário, e isto é uma coisa que o Richard Sennett refere e que eu acho que é um dos efeitos mais preocupantes das vivências precárias, a impossibilidade de construir narrativas integradas a longo prazo, aquele sentimento eu. E depois outros autores que falam de um regime de risco permanente, que o Richbeck, por exemplo, também o Robert Cassel, a insegurança, o individualismo negativo que distancia o indivíduo das pertenças coletivas. Uma das questões que mais me tem preocupado, até por um dos meus focos de investigação serem movimentos sociais, é a relação privilegiada que existe entre precariedade e juventude. Elas estão coladíssimas. É uma coisa impressionante. E então, no contexto da crise que começamos a viver em Portugal com mais incidência a partir de 2010, o período que eu estudei foi 2010-2013, temos aí cada vez maior, uma colagem cada vez maior entre a precariedade e a juventude, que manifesta-se em coisas que já foram referidas, como as dificuldades na transição para a vida ativa, o estarmos presos aos nossos pais, o não podemos formular projetos, um risco acrescido de desemprego, mesmo quando temos formação superior. É certo que essa formação superior diminui o risco, mas já não é sinónimo de que teremos uma mobilidade ascendente como tiveram em tempos os nossos pais, mesmo sem ter um curso superior. Ter um curso superior neste momento já não significa ter um bom emprego, nem empregabilidade imediata. Os números do desemprego jovem são conhecidos, aliás, os colegas apresentaram números mais atuais, portanto, os jovens são aqueles que são mais atingidos pelo desemprego, são aqueles que demoram mais a encontrar um primeiro emprego. E depois também as chamadas formas atípicas de trabalho, que são cada vez mais típicas, portanto, ainda que o termo, a expressão forma de trabalho atípico nos permita perceber o que é que está ali inserido naquela caixa, a verdade é que se torna cada vez mais típico. Atípico é o emprego estável a tempo inteiro, por tempo indeterminado. Pronto. Portanto, isto já referi que o capital educacional e ensino superior deixaram de constituir uma barreira contra o desemprego, pelo menos não da forma como constituiu antes. Portanto, há uma descoincidência entre competências e empregos disponíveis, entre trabalho qualificado e emprego precário. Portanto, muitas vezes, porque trabalho e emprego são coisas distintas. E muitas vezes temos trabalho altamente qualificado, que é, no fundo, um emprego precário. Eu posso-vos dar o meu exemplo. Tenho um doutoramento e sou bolseira de investigação, portanto, é tão simples quanto isto. O que é interessante deste triângulo de precariedade e sindicalismo e movimentos sociais é que esta precariedade tem um efeito particularmente incisivo sobre o mundo sindical, que é um dos focos também daquilo que eu habitualmente estudo. Portanto, só para vos dar um cheirinho,
apesar de haver uma polémica muito grande, crise sindicalismo, que é isso, mas de que crise falamos? Há uma crise ou há várias crises, porque o movimento sindical é muito heterogéneo, mesmo em termos europeus, é extremamente heterogéneo. Podemos diferenciar entre países nórdicos, países do centro da Europa, países do leste e os países do sul, e todos têm sistemas de relações internacionais bastante diferentes. Portanto, mas assim de uma forma muito geral, podemos dizer que esta crise do sindicalismo tem a ver com fatores exógenos e endógenos. Exógenos estão relacionados com a globalização, o movimento de desregulamentação das relações laborais, precarização, dinâmicas de individuação. Quanto aos fatores endógenos, são aqueles que têm a ver com as próprias organizações sindicais, como é que elas estão organizadas, como é que essa organização funciona, quais são os problemas que essa organização tem, um nível de burocratização e de profissionalização. Pronto. O que acontece é que as organizações sindicais, este é um diagnóstico que é mais ou menos unânime, cada vez estão mais burocratizadas, verticalizadas, profissionalizadas, tudo isado, mas de uma forma que não abona muito em seu favor. Portanto, um dos efeitos desse isado todo junto é um enfraquecimento e redução da cobertura da negociação coletiva, que não tem ajudado muito à precarização das relações laborais, nada mesmo, e um declínio das taxas de sindicalização. Isso já vem desde os anos 80, não é de agora esse declínio, mas apesar de nos últimos 2 anos termos conhecido um ligeiro aumento nas taxas de sindicalização, estamos bem longe dos tempos áureos do sindicalismo. Portanto, e a descrença no papel dos sindicatos? São frequentes aquelas frases para que é que os sindicatos servem. Ora, a precariedade reforça algumas destas crenças menos abonatórias que estão ligadas ao mundo sindical. Ao influir negativamente sobre as atitudes individuais e sobre as identidades coletivas, constituem um forte obstáculo também à integração dos trabalhadores precários nas organizações sindicais. Mas é preciso dizer que as organizações sindicais também não estão de todo preparadas para receber os trabalhadores precários. Isto é uma questão muito importante. Portanto, algumas críticas assim mais significativas que é importante fazer. Alinhamento ou desadequação, porque podem ser as duas juntas ou uma ou outra. Face às realidades emergentes, falo especificamente do trabalho precário, do trabalho a part-time, do trabalho temporário, dos contratos a prazo, do trabalho, agora o novo tipo de trabalho, as plataformas digitais, o crowdsourcing, o peer-to-peer, a gig economy, como tem aparecido, que esses assuntos são muito desenvolvidos nos vários papers que a OIT volta e meia emite acerca das novas realidades laborais. Os sindicatos não estão de todo preparados para essa realidade. Depois, uma questão importante, as estruturas verticais, eu já tinha falado nisto, verticais e burocratizadas, o caráter setorial dos sindicatos. Isto é uma questão importante. Se pensarmos nos trabalhadores precários que transitam frequentemente de uma atividade para outra, então digam-me lá em que sindicato é que eles estão a afiliar. Se a estrutura sindical é setorial, só se mudarem de sindicato mês a mês ou 2 em 2 meses, temos aí um problema sério também. A própria organização sindical produz muitas vezes obstáculos à participação ativa das bases sindicais e outro grande problema é a introdução de novas questões nas agendas sindicais. Isto também é muito complicado. Outro problema que deriva diretamente da própria estrutura sindical é o facto da sindicalização estar muitas vezes vedada aos trabalhadores não abrangidos por um contrato de trabalho típico, porque são os trabalhadores assalariados que devem estar nos sindicatos. Ora bem, se nós somos trabalhadores por conta, se somos falsos recibos verdes, o que implica que somos trabalhadores por conta própria, prestadores de um serviço, mas não temos um patrão porque somos independentes, não nos podemos sindicalizar. Temos aí um problema também. Alguns sindicatos e confederações europeias e em outras partes do mundo têm resolvido o problema permitindo uma filiação direta às confederações sindicais, o que pode mitigar de alguma forma esta ausência de representação formal com que se defrontam os trabalhadores precários.
Mas introduzir este tema, esta solução ao mundo sindical não é fácil, porque há aí uma perda de especificidade do trabalho sindical que é feito e é um romper com a tradição que os sindicatos são um bocado resistentes. E a outra questão é o facto de existem vários tipos de poderes sindicais, os power resources, que a literatura das relações industriais refere, nomeadamente os estudos da revitalização sindical. E um dos poderes sindicais é o poder institucional. Ora, organizar novos trabalhadores pode significar perda de poder institucional. E os sindicatos também, reparem, a posição dos sindicatos ao nível da negociação coletiva já é tão perene que se vão gastar tempo a organizar novos trabalhadores, setores que é complicadíssimo de organizar, a sua posição institucional vai enfraquecer. Portanto, isto também é um contrapeso nessa vontade de organizar. Uma questão que para mim é bastante problemática é esta incapacidade de inserção dos sindicatos nas redes de ativismo e do ciberespaço. Se nós voltarmos uns anos atrás e pensarmos nos acontecimentos áureos da geração Arrasca ou do que se lixa Troika, que apesar de terem um núcleo de organização que era presencial, mas cuja disseminação foi à custa das redes de cyberativismo, percebemos o potencial destas ferramentas. Os sindicatos não têm isso. Eu estive recentemente num encontro do ETUI, do European Trade Union Institute, e colocou-se essa questão. O que eles diziam é, pois, vamos abrir isto às redes, tornar as redes sociais mais democratizadas, permitir a participação de toda a gente, e depois como é que vamos controlar o que as pessoas escrevem? Aí está um problema muito complicado para os sindicatos, porque realmente há uma total ausência de controle sobre os conteúdos que estão nessas redes sociais e o movimento sindical não está propriamente aberto a essa ausência de controle. Depois, temos também a questão da percepção que as novas gerações têm em relação aos sindicatos. Os sindicatos como uma coisa de pessoas mais velhas, uma coisa assim do passado e tal, com uma estrutura muito burocrática, muito hierarquizada, em que não podemos dizer logo aquilo que pensamos, nem podemos lembrar, olha, vamos colar cartazes e não, temos que pedir autorização primeiro e tal. Isso também é complicado. Portanto, estes jovens questionam muito essa organização e a forma como os sindicatos funcionam. E depois há um conceito muito interessante que é do Pedro Magalhães, que é, ele diz, eu li o artigo em inglês e é Democratic Disaffection, eu traduzi para desafecção democrática, não sei se fará muito sentido, que acho que é uma tendência pervasiva a toda a sociedade que afeta muito a questão da ação coletiva como um todo e especificamente nas questões laborais, que é a distância dos cidadãos em relação às instituições políticas e níveis de participação política muito baixos, mas não só de participação política como votar, mas de envolvimento na própria política, na atividade cidadã, seja ela convencional ou não convencional. E isto tem condicionado muito aquilo que é o funcionamento dos sindicatos, mas também tem condicionado outros tipos de ativismo. Também por isso é que vemos as explosões de ativismo e de repente aquilo passa, mas isso também é próprio da mobilização coletiva, é tipo um invertido, portanto temos um período em que não há nada, depois temos um pico e normalmente quando se percebe que não se consegue obter resultados ou quando não se vê ou quando se sente que esses resultados serão obtidos, quer haja mobilização, quer não haja, a mobilização tende a descer. Portanto, e aqui agora chegamos aos movimentos sociais na era da austeridade. E porquê é que eu fiz embora eu tenha falado num triângulo, eu fiz aqui uma sequência, porquê? Porque uma das nossas teorias, entre aspas, é que estes movimentos sociais em rede, estou a falar dos movimentos do período da austeridade, portanto, entre 2011 e 2013, se bem que já antes disso tínhamos, desde 2006, sensivelmente, um movimento de trabalhadores precários constituído por várias organizações, como os Precários Inflexíveis, como a Plataforma dos Intermitentes de Espetáculo, como a OFERV,
Em 2011 surge a geração Arrasca, surge o Ciclista Troika, o 15 de outubro. Porquê é que estes movimentos, porquê é que esta onda de movimentos aparece? A nossa teoria é que, em primeiro lugar, há um movimento de degradação das condições de vida, a ausência de perspectivas de futuro, tipo, as esperanças deitadas por terra, a mobilidade social ascendente completamente quebrada, e as pessoas entraram em desespero, como é óbvio, porque viram toda a sua construção de como é que seria a sua trajetória de vida vir por água abaixo. O clima económico muito difícil e depois também uma falta de receptividade das instituições políticas às reivindicações dos cidadãos. É que as reivindicações dos cidadãos, principalmente esta desesperança relativamente ao futuro, não estava a encontrar canalização dentro dessas instituições, como os partidos políticos e os sindicatos. Portanto, perante essas condições, a sociedade civil mobilizou-se. Mobilizou-se de uma forma muito particular. Eu não sei quanto tempo é que ainda me resta. Posso? É, pronto. Só mais um bocadinho. Portanto, mobilizou-se de uma forma muito particular. Isto começa com 4 jovens em Lisboa que, estamos desempregados, a gente estudou tanto, isto é mesmo chato, vamos convocar uma manifestação. E não é que a moda pega? Então começa o Facebook e a coisa dissemina-se, um efeito de bola de neve. E este é o potencial das novas redes de ativismo, do cyberativismo, o potencial de um evento criado no Facebook, um evento que se espalhou por todo o país, de repente, sem se conhecerem, as pessoas diziam: eu até acho uma boa ideia organizar uma manifestação da geração Arrasca aqui em Évora. Quem quiser, apareça no café tal, às horas tal, e vamos andar com isto. Pronto. E assim surge a primeira manifestação, dia 12 de março de 2011. Essa manifestação surgiu sem um enquadramento político muito definido. Aliás, ela surge com um protesto partidário, laico e pacífico, uma demarcação total relativamente aos partidos políticos, que no fundo eram os agentes que eles estavam a criticar, mas também relativamente aos sindicatos, a tudo o que fosse instituição, porque não estaria a cumprir o seu papel democrático de representar as necessidades e as vontades dos cidadãos. O impacto foi muito grande, mediaticamente foi brutal, porque já não se ia uma manifestação dessas há muito tempo. Em termos, se usássemos uma categoria de impactos, pensando em impactos substantivos, procedimentais e estruturais, portanto, substantivos não houve nada, não houve nenhuma lei que mudasse, não houve nenhuma lei que fosse travada, propriamente dito, não aconteceu, mas em termos de sensibilização da opinião pública, de mobilização de sentidos e de mobilização de vontades, o impacto da geração Arrasca foi muito grande. A partir daí começamos a ter uma sociedade portuguesa permanentemente em sobressalto. Permanentemente em sobressalto. Portanto, falei especificamente da geração Arrasca, agora vou desenrolar o rol das características mais importantes e depois vamos às outras se tivermos tempo. O que é que caracteriza estes movimentos e o que é que os faz serem tão diferentes dos sindicatos? E porque é que eles surgiram com tanta força quando existia essa crítica às instituições? A horizontalidade destas organizações de movimento social, a utilização do cyberativismo muito apelativa para os jovens, a reivindicação da autonomia. A autonomia face aos poderes instituídos, face aos partidos políticos, face aos grandes grupos económicos. No fundo, autonomia relativamente a tudo. Eles eram donos e senhores da sua vontade, dos seus objetivos. A criatividade que incutiram, imprimiram às suas ações, modos de ação completamente novos. E agora vou-vos dar um exemplo, as granduladas, que surgem no quadro do que se lixa Troika. As granduladas tiveram um impacto mediático e transformaram o repertório da ação dos movimentos sociais durante a fase da austeridade. De repente vemos granuladas por todo o lado a perseguirem ministros, a perseguirem altas personalidades e que tiveram um grande impacto de mobilização da opinião pública e que se tornaram um símbolo. Só para terem uma noção, a palavra grandulada entrou no dicionário de língua portuguesa. Está lá, eu fui verificar e existe. E está lá como forma de protesto. Pronto. A espontaneidade, o primado, o instantâneo, aqui ou agora, vamos fazer uma ação aqui e agora, tudo é possível, não é preciso pedir autorização a ninguém,
não há nenhum secretariado do partido nem do sindicato, portanto, cada ativista, para além de estar inserido num coletivo, pode ter uma vontade individual que pode expressar sem ter que sujeitar a um órgão de decisão. A expansão geográfica que foi brutal, mas também porque tivemos esse apoio das ferramentas da internet, do cyberativismo, e um aspecto muito particular que teve um grande efeito atrativo, mas também teve consequências negativas no desenvolvimento destes grupos, destas plataformas de movimento, foi a heterogeneidade interna, não só em termos de composição social, porque apesar dos primeiros núcleos que surgiram serem constituídos maioritariamente por jovens, depois houve muita gente que se sumou, e de vários estratos sociais, com profissões muito diferentes, mas também com opiniões políticas muito diferentes. E esta heterogeneidade ideológica causou muitos problemas em algumas destas plataformas. E até certo ponto, eu arrisco-me a dizer, essa foi uma das conclusões que eu retirei, que muitas vezes empancou a ação. Colocou-se ali como um obstáculo porque havia impasses que era difícil solucionar. O repertório da ação inovadora já referi. Outra mais-valia destes movimentos, e isto em termos até não só no âmbito nacional, mas também internacional, que é a ideia de que era necessário parar a austeridade e a procura de um projeto alternativo de sociedade. Isto foi transversal a Portugal, Espanha, Grécia, ao movimento Occupy, às mobilizações no Brasil já em 2013, do movimento Passe Livre, não sei se recordam. Isto é uma parte muito importante. O framing dos objetivos, o conseguir enquadrar, fazer um enquadramento que seja suficientemente geral e suficientemente aberto para novos inputs para conseguir alargar a mobilização. Portanto, redes de movimentos, articulação, solidariedades transnacionais e a articulação com a sociedade civil e com o poder político. Porque apesar da geração Arrasca ter aparecido como a partidária, quase a política, nunca foi referida como a política, mas quase a política. Houve, se vocês recordam, em 2011, no início de 2011, havia quase uma diabolização do espectro político, maioritariamente no que se referia aos partidos, mas parecia que a política era uma coisa muito má, uma noção que eu considero extremamente perigosa. Então, quando me dizem nem sou de esquerda nem de direita, eu penso logo populismo e tal, pronto, isso mete-me um bocado de impressão. Mas estes movimentos, a seu tempo, foram articulando com diferentes atores políticos, com partidos políticos. Não nos esqueçamos que, por exemplo, o PS não bateu palmas ao que se lixa a Troika, mas disse que as reivindicações faziam sentido. O Bloco de Esquerda também esteve lá, o PCP, tudo em graus diferentes, é certo, mas houve um posicionamento, a sociedade política posicionou-se relativamente a estas plataformas de mobilização e aos movimentos sociais. E a articulação também com os sindicatos, que pode não ter parecido muito visível, se calhar não sobressaiu tanto, mas houve. E já existe desde há algum tempo. Posso-vos referir que é uma articulação constante, por exemplo, com uma organização muito específica, que são os precários inflexíveis, mas durante o que se lixa a Troika, os sindicatos mobilizaram ativamente. Eu recordo-vos que, por exemplo, na manifestação de 16 de fevereiro de 2013, o próprio secretário-geral da CGTP, no seu discurso no Terreiro do Paço, apelou à participação de todos na manifestação do que se lixa a Troika. Os sindicatos estiveram lá, não estavam com bandeiras, não estavam identificados como sindicatos, que não era esse o objetivo, até porque há uma espécie de propriedade da manifestação, e aquela manifestação não era certamente dos sindicatos, era do setor dos movimentos sociais, mas em outros momentos também. Por exemplo, as greves gerais foram grandes momentos de articulação entre movimentos sociais e movimento sindical. Desde 2010 que os movimentos de precários, as organizações de movimento social e as plataformas têm estado presentes nas greves gerais, participam nos piquetes, mobilizam ativamente para a greve e particularmente na greve de 21 de novembro de 2011, exato, deixem-me só ver que estas datas, não, 24 de novembro. Aí disseminaram-se em todas
em todos os Facebooks e blogs dos movimentos, apelo, façam greve geral. Era um apelo constante, porque a ideia de que os movimentos anti-austeridade e de combate à precariedade surgiram como oposição, principalmente de combate à precariedade, à atuação dos sindicatos, não, foi mais como um complemento, chamar a atenção para uma realidade que não estava a ser, na realidade, tratada pelo movimento sindical naquela altura. Portanto, sim, pronto. Concluir. Esta articulação entre sindicatos, este triângulo precariedade, sindicatos e movimentos sociais, o que é que temos ali no centro? Temos articulação e tensões. E ser uma tensão, um jogo permanente. Aí. Desafios isto foi o diagnóstico. Quais são os desafios? Repensar a ação coletiva, reconstruir o poder sindical, nomeadamente nas vertentes do poder associativo e societal. Isto pode, um contributo importante são as alianças com atores da sociedade civil, a passagem de um servicing model para um organizing model, reforço das solidariedades transnacionais, valorização das especificidades dos sindicatos e dos movimentos sociais, porque não vale a pena pensar em transformar sindicatos em movimentos sociais, nem vice-versa, mas jogar com essas especificidades. E pronto, obrigada.